Vou abrir minha Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Os irmãos que puderem, diz assim a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 4, do 17 ao 18, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por esses irmãos, obrigado por essa igreja, Deus, obrigado pela liderança dessa igreja e pelo coração dedicado a Deus em missões. Nós sabemos o desejo de sempre ir avante, vemos também a luta, as condições, muitas vezes não favoráveis, mas nós estamos aqui rogando ao Senhor da Seara, para que o Senhor mande para a tua seara os trabalhadores que estão nesse momento, ó Deus, necessitados. Nos abençoa nesta noite com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito interessante esse texto da palavra do Senhor, né? Quando fala, me chamou muita atenção duas palavras: temporais e eternos. Eternas. São coisas que passam, que são passageiras, e coisas que permanecem. Antes, eu quero que os irmãos voltem um pouco sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E é aquele texto bem conhecido quando a gente fala de trabalho, de serviço ao Senhor, né? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. São versículos, por si só, muito interessantes de se notar, né? A forma como o apóstolo Paulo aborda essa questão de ser firmes e constantes na obra do Senhor, é algo que deve permear realmente o nosso coração, né? Então, nós precisamos aprender a diferenciar em nossa vida cristã as coisas que são temporais das que são eternas, né? Por exemplo, o nosso nascimento, o nascer da carne é temporal, né? Nós envelhecemos, nós adoecemos e nós morremos. É implacável, isso é implacável. Eu acabo de chegar, essa semana os irmãos tiveram notícia, através do grupo da igreja, do falecimento do seu Antônio Piau. Eu fui para o velório dele, nós fomos para Vaze Alegre, e tivemos momentos muito bom, agradável. Eu revi lá o nosso amigo Alexandre Aquino, estava lá, né? Muito abençoado, né? O tempo que a gente teve, podemos conversar um pouco, né? Mesmo sendo num momento não muito agradável, mas foi bem interessante e conhecer um pouco da história de Vaze Alegre, só que bem rapidinho, né? Vaze Alegre foi fundada por um homem chamado Raimundo, nome bem comum, um português chamado Raimundo, né? Então, lá no sepultamento, um sobrinho lá da terceira, quarta, não sei que raio de sangue era aquele sobrinho do seu Piau, mas subiu lá na lápide, lá, subiu lá no sepulcro lá e fez um pronunciamento bonito, fala bonito, e cantou o hino de Vaze Alegre. E me chamou a atenção, eu só decorei uma frase, mas eu vou pesquisar na internet e vou decorar todinho, achei bonito. Mas uma frase dizia assim:
Patrimônio de Papai Raimundo. Ele ainda entoava assim o hino, né? Patrimônio de Papai Raimundo, né? Aí eu fui perguntar às pessoas lá quem era Papai Raimundo. Eles foram dizer que ainda nas capitanias hereditárias foi quem ficou com aquela faixa de terra e ali produziu, plantou e foi dividindo as terras e foi criando famílias, e tudo se deu por conta desse Papai Raimundo, né? E aí estava o Alexandre Aquino, estava lá e bebeu da água de Vaza Alegre. Eu disse que a partir de agora ele é patrimônio também de Papai Raimundo. E aí a gente brincou bastante, né? Mas dizer que nesse momento nós podemos ver como a nossa vida é frágil, né? Seu Piau faleceu com 89 anos, bem idoso, né? Mas sofreu muito no final da sua vida. Então, esse entendimento de saber o que é temporal do que é eterno e de poder produzir algo para a eternidade, isso é importante. É isso que eu quero lançar como desafio para essa mocidade. O nascer da carne é temporal, mas o nascer do Espírito é eterno. Então, quando você trabalha para que uma pessoa nasça espiritualmente para Deus, você está trabalhando para a eternidade. Isso é importante, né? Angariar bens materiais, sua sobrevivência, seu pão de cada dia, é bom? É, mas é temporal, né? Bens espirituais, aqueles que ajuntamos tesouros nos céus, esses são bens, esses são eternos. E o apóstolo Paulo no texto diz, né, sobre os temporais e sobre os eternos. E o que é que você está produzindo, né? A sua linha de produção na terra como cristão tem sido temporal ou tem sido eterna, né? O nosso viver, o nosso dia a dia traz tribulações, problemas, dificuldade, né? Mas passar essas tribulações na companhia do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, é a certeza que o retorno é garantido, né? E nos traz um peso de eternidade quando nós colocamos em Cristo a nossa confiança. E isso é muito bom. Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí tudo vai se resumir na visão em que você tem do que é temporal e do que é eterno. Nós estamos aqui, eu não quero fugir muito do tema, que eu achei muito interessante, né? Nós temos as perguntas e vocês têm as respostas, né? Na verdade, quem segura uma Bíblia tem tudo isso, né? A Bíblia tem todas as perguntas e todas as respostas necessárias para o nosso viver cristão. Então nós podemos realmente dar resposta. Eu acho que é nesse sentido, nesse mês de imersão em missões, em que nós podemos dar as respostas, não aquelas que nos fazem continuar na zona de conforto, mas aquelas que vão realmente agradar a Deus e vão ter peso de eternidade, né? Então tudo se resume na visão. Aquilo que nós podemos ver, né, se dissipa como a neve, é passageira, é temporal. E aí o apóstolo diz: a visão do que não se pode ver, né, essa é eterna e semeia em nós, no tempo presente, né, um tempo de glória. Eu vou só voltar em 2 Coríntios e reler o versículo aqui, 2 Coríntios 4, o 17, que diz: porque a nossa e leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? Então, é essa visão do que é eterno e do que é temporal que vai direcionar as nossas respostas em relação às perguntas que teremos da parte de Deus para a nossa vida. E essa visão, meus amados, ela deve direcionar as nossas escolhas para o serviço do reino da seguinte forma, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E aí eu enumerei aqui 4, né? 4 escolhas que devemos fazer para dar resposta
a nós mesmos do que nós podemos produzir com peso eterno de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira, sede firmes. A primeira visão que deve direcionar a nossa resposta positiva a Deus é a firmeza. Firmeza tem a ver com convicção, com aquilo que você acredita, com aquilo que você comprou a ideia, com aquilo que você vestiu a camisa, com firmeza. E a Bíblia diz: sede firmes. A segunda é com a constância. A segunda é com a constância, que diz: sede firmes e constantes, no versículo 58 do primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Firmeza, com firmeza. A segunda coisa, com constância. E isso é interessante. Eu vim aqui há muitos anos atrás, ainda com os irmãos bem mais velhos lá do Perímetro Irrigado, em uma das conferências missionárias. E o pastor Nogueira lançou um desafio, acho que ele ainda se lembra, eu não sei qual foi a conferência missionária. Mas ele, naquela conferência, ele lançou um desafio para que todas as vezes que nós nos reuníssemos para orar, nós nos lembrássemos de orar por missões. E aí tinha um irmão, e aí eu percebi isso na vida dele diária na igreja. Tinha um desses irmãos que toda vida que nós nos reuníamos para orar, ele se lembrava do desafio e ele orava por missões. Ele já está na glória, ele já faleceu, mas enquanto tinha vida ele fez isso. Ele lembrou do desafio. E hoje à noite, para a mocidade, para os irmãos que estão aqui, para as crianças, para os adolescentes, para todos nós temos que ter essa visão e direcionar as nossas escolhas para responder positivamente aquilo que Deus vai colocar em nosso coração durante esses 4 finais de semana. A luta é grande, todos nós sabemos. Temos que fazer a nossa parte. Uns fazem mais, outros fazem menos, mas que façamos a nossa parte. Que façamos a nossa parte. A obra necessita de trabalhadores? É claro que necessita. Algumas notícias, não sei, se espalham como pólvora, como um pavio aceso de pólvora. Essa semana eu vi uma notícia que uma agência missionária internacional está dispensando 1.200 missionários em alguns países em que ela atua, por conta de falta de ofertas. Então, aonde nós vamos chegar? Então, necessita a gente dar a resposta positivamente para todas essas coisas. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo ao nosso redor. Nosso país indo de mal a pior. A iniquidade avançando. Nós precisamos, amados, realmente ser luz e sal no meio das trevas. A terceira coisa, com abundância. O versículo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes. Sempre abundantes. E a ideia aqui é de que não falte. Então está em nossas mãos fazer com que não falte. Com que não falte o amor, com que não falte a oração, com que não falte os recursos, com que não falte a participação. Muitas vezes nós queremos, eu tenho certeza que muitos líderes, não só dessa igreja como de missões, de muitas outras igrejas, às vezes ele precisa sentir da igreja, que a igreja está apoiando, que a igreja está vestindo a camisa, que a igreja realmente vai orar com ele, mesmo que não tenha o recurso, mas tenha a oração, tenha a participação, e que seja abundante na igreja todas essas coisas. Então, com firmeza,
com constância, com abundância para que não falte, né? E com esperança. Né? Isso a Bíblia com certeza nos garante, essa esperança. Tesouro nós juntamos não aqui, juntamos no céu. O trabalho que fazemos para Deus, ele não é em vão, porque nós temos recompensa da parte do Senhor. Eu confesso que não precisaria mais nem de recompensa, mas Deus é tão gracioso que ainda vai nos recompensar, pelo simples fato dele ter nos salvado, nos tirado do lamaçal, né? Nós que estávamos condenados ao inferno, e você sabe disso, o simples fato dele ter nos salvado já deveria ser o suficiente para que nós fôssemos firmes, constantes, abundantes, né? E que isso gerasse em nós peso de glória e de muita esperança no Senhor. Devemos, meus amados, reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Que Deus nos capacite a viver e ver com olhos voltados para a glória. Que Deus nos ajude a discernir entre o que é temporal e entre o que é eterno. E essa é uma boa maneira de sermos convencidos concernente ao nosso dever de dar respostas positivas ao chamado missionário, né? Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre o sistema que nós criamos e vivemos nele. Como é difícil de quebrar. Vivemos em um sistema fechado, né? Podemos até mudar por um momento. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui, que o patrimônio de papai Raimundo vai bater uma foto. Já estou encerrando, amados. Já conclamando aos irmãos que amanhã de manhã possam estar aqui. Pastor, eu vou trazer o devocional de manhã, né? E à noite, o relatório, né? Então pronto, vou trazer o relatório à noite. Eu trouxe umas fotos da cidade, né? Foi usado um Photoshop, a cidade fica bonita assim nas fotos, né? Mas vocês vão ver. Ah, meu filho, você não viu foi nada. Tem uma foto aí que vai fazer você ter vontade de visitar Morada Nova. Quando chegar lá, vai ter vontade de correr de lá, de tão quente, né? Muito quente, né, amados? A gente tem que se preocupar com todas as coisas, mas vamos orar também, amados. O Castanhão está chegando a menos de 9% da sua capacidade, né? Isso vai trazer muito transtorno para Fortaleza, certo? Eu digo isso, o cano passa do lado da minha casa, viu? Antes da água chegar aqui, eu furo lá e bebo a água lá. Pode ter certeza. Vamos orar por isso, é sério. As pessoas estão brincando, né? Mas estamos esperando por um governo que não traz a água do São Francisco, e provavelmente já disseram que não vai mais ser julho nem agosto. Então essa transposição vai ser uma bênção para nós, mas vamos orar por isso também. Eu peço que os irmãos orem por isso. E vamos fechar nossos olhos, vamos orar, falar com Deus. Paizinho querido, eu quero agradecer por esse momento em que esses jovens com tanta dedicação têm se empenhado em louvar a Ti, ó Deus, o único Deus soberano que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nos ensina, Pai, a olhar menos para nós e olhar mais para Ti, ó Pai. Perdoa, ó Deus, todas as razões que colocamos em nós mesmos para não Te servir. Ó Deus, e nos ensina, Pai, a dar as respostas, aquelas que agradam ao Teu coração, não ao nosso. Abençoa, Deus, a liderança dessa igreja, Pai. Abençoa esse mês de imersão em missões. Que o Senhor toque, que o Senhor, ó Deus, possa tirar daqui pessoas realmente que vão se dedicar a ministérios, a recursos, a oração, a tudo que for necessário para aquilo que a Tua obra necessita. Nos abençoa, nos guarda em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Eu queria só, pastor, bem rapidinho aqui. A última vez que eu vim, eu vim. Eu vou ler aqui porque os irmãos vão embora e é uma coisa que vai tocar no nome deles, e se eu falar deles aqui para vocês, por trás, né, não vai dar certo. O pastor sabe que eu gosto também de uns cordel,
É bem rapidinho, só diz assim: boa noite, povo querido. É com muita satisfação que eu venho aqui nessa noite, com um magote de irmão, participar com alegria, irmãos e irmãs bem dispostas, e para aproveitar o mote, vou rabiscar perguntas e de você quero as respostas. Responde quem compreende o chamado no coração. Sei que é uma luta travada fazer tal afirmação. Já vi cabra fica gago, outros mudaram a proposta. Trago aqui muitas perguntas, de vocês quero as respostas. No momento que mais quero de você, só a atenção, pois vou falar de um assunto que requer percepção. Sei que a plateia é eclética, há quem ache ruim e há quem gosta. É que nós temos as perguntas e vocês têm as respostas. Não poderia deixar de a Deus pedir direção, por se tratar de um assunto que gera no coração obediência ao chamado ou desprezo de quem não gosta. Saiba, nós temos as perguntas e vocês têm as respostas. Muito obrigado, irmãos. Obrigado ao pastor Evaristo. Obrigado aí pela mensagem que foi passada não só para a mocidade, mas para grande parte da igreja que também está aqui presente. Vocês gostaram do Nossa Missão? Vocês entenderam o cântico Nossa Missão? Então vamos louvar, vamos ficar de pé. Vamos cantar aqui: minha é a missão, meu é o dever de proclamar essa salvação. De proclamar a salvação, meu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Como invocarão aquele de quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. E como ouvirão se não há mais pregação? Pregação. Seu irmão que está do lado, dizendo que tu é a missão aí. Teu é o dever de ajudar as almas que estão numa sala da perdição. Como invocarão aquele de quem não e como ouvirão se não há mais pregação?
missão é tua, é minha e essa missão é nossa. Nossa é a missão de proclamar a salvação. Nosso é o dever de ajudar as almas da perdição. Como pois invocarão aquele de quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. E como ouvirão se não há mais pregação? Amém. Podem sentar, irmãos. Rodolfo. Boa noite, amados. Gostaria só de dar alguns avisos antes do nosso encerramento. Avisar que amanhã de manhã, às 8h30 da manhã, nós temos o que aqui na nosso período de conferência missionária? Tempo de oração por missões. Você participou hoje, hoje, antes dessa programação? Se você não participou, amanhã, 8h30, se comprometa com isso. Faz parte da nossa conferência, porque é algo que é um momento de muita importância, ser muito importante na nossa conferência. Primeira coisa que nós temos aprendido é orar. Orar por missões. Se nós oramos, Deus está no controle em cima de tudo, porque Ele conhece as nossas petições, conhece o que temos planejado. Então vamos entregar nas mãos dele o que temos planejado. Vamos orar pela nossa conferência. Meia hora antes. Nada mais, nada menos. É um tempo pequeno, mas um tempo importante de oração que podemos ter juntos aqui. Então, 8h30 da manhã, antes da nossa programação, amanhã de manhã, vamos ter o nosso tempo. E à tarde, 5h30. Então, venha conosco que está nesse tempo com a gente em oração, faça seu grupo de oração aqui conosco. Queria lembrar também que nós entregamos para você na recepção lembrar também que você recebeu um envelope. Esse envelope, ele tem duas funções. A primeira função dele é que para você fazer a sua oferta de missões, que tem que ser, pode ser entregue no Gasofilácio amanhã à noite, ou durante todo o período desse mês. E a outra função desse envelope é que você vai poder fazer o seu compromisso de fé para o ano. Então, se você tem um compromisso de fé a ser feito nesse ano, se Deus está colocando no seu coração a renovação do seu compromisso, você coloca nesse folheto, nesse envelope, o valor que você está destinando para missões, coloca o seu nome, o seu telefone, e mesmo que você não vai entregar a sua oferta amanhã à noite, você pode colocá-lo vazio mesmo no Gasofilácio. Isso vai ajudar no processo administrativo da igreja para formular o nosso orçamento de missões para esse ano, tá ok? Então, eu queria deixar esses dois convites, essa convocação e esse tempo também, anunciando também que hoje à noite a gente vai ter cantina após a mocidade. Se você quiser lanchar aqui conosco, essa também está sendo oferecida pelo Ministério Dorcas e também vai ser uma ajuda também para a oferta de missões que vamos ter nessa conferência, tá ok? Então vamos orar agradecendo por esse tempo e despedindo a todos dessa noite maravilhosa que podemos ter aqui juntos. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? A volta deles para casa, para a morada nova. Vão de volta para casa hoje à noite ainda. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vinda, Senhor Deus, do pastor Evaristo, da sua comitiva, Senhor Deus, dos seus irmãos, Senhor Deus, que estiveram aqui conosco, Pai, amados nossos, para estar, Pai, em comunhão conosco, Pai. Obrigado pela vida de cada um, pela vida, Senhor Deus, deles aqui nesse momento, Pai, que muito alegra, Pai, o nosso coração, muito alegra, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, por ver, Senhor Deus, o Teu servo, ver, Senhor Deus, os nossos amados que estão lá desempenhando esse papel, Pai, como missionários, como enviados, mas também, Senhor Deus, como participantes, Pai, como membros daquela congregação,
da nossa igreja, Senhor Deus, lá em Morada Nova. Obrigado, Pai. Ó Deus, que Tu possa estar abençoando a vida, Senhor Deus, deles. Possa estar sendo hoje, Pai Santo, com a volta, Pai, dessa parte dos irmãos que vão voltar na Topic. Que eles possam ir, Senhor Deus, em paz para Morada Nova, com segurança. Ser como motorista, dar a ele tranquilidade, dar a ele calma. Dar a ele, Senhor Deus, ânimo, Senhor Deus. Não deixe, Pai, que nada, Pai, no trânsito possa vir atrapalhar, Senhor Deus, a ida tranquila, Senhor Deus, a volta deles para Morada Nova, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo como igreja, como mocidade, como membros dessa igreja, Senhor Deus, que podemos estar aqui juntos. E, ó Deus, obrigado, Pai, porque, Pai, podemos, Pai, nessa noite, Pai, honrar a Ti, Senhor Deus, com louvores, com testemunhos, com esquetes, com desafios, com, Senhor Deus, tantas coisas. E isso tudo, Senhor Deus, que isso tudo possa render, Senhor Deus, glórias ao Teu nome, possa render, Pai, honras ao Teu nome. Louvamos a Ti, Senhor Deus, por esse tempo e que colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus, na nossa volta para casa, que Tu possa estar sendo conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.